Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 13. Vamos ler dos versos 1 a 38. Evangelho de João, capítulo 13, versos 1 a 38. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado sua hora de passar desse mundo para o Pai, e tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Enquanto jantavam, o diabo já havia posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus. Sabendo que o Pai lhe entregara tudo nas mãos e que viera de Deus e para Deus estava voltando, Jesus levantou-se da mesa, tirou o manto e, pegando uma toalha, colocou-a em volta da cintura. Em seguida, colocou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que trazia em volta da cintura. Aproximando-se de Simão Pedro, esse lhe disse: Senhor, tu lavarás os meus pés? Jesus lhe respondeu: Agora não compreendes o que faço, mas depois entenderás. Respondeu-lhe Pedro: Nunca lavarás meus pés. Disse-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Então Simão Pedro lhe disse: Senhor, não laves somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus lhe respondeu: Quem já se banhou, precisa lavar apenas os pés, pois no mais está todo limpo. Vós estáis limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo. Por isso disse que nem todos estavam limpos. Tendo-lhes lavado os pés, tomou o manto, voltou a sentar-se à mesa e perguntou-lhes: Entendeis o que vos fiz? Vós me chamais mestre e senhor, e fazeis bem, pois eu sou. Se eu, senhor e mestre, lavei os vossos pés, também deveis lavar os pés uns dos outros. Pois eu vos dei o exemplo para que façais também o mesmo. Em verdade vos digo, o escravo não é maior que seu senhor, nem o mensageiro é maior que aquele que o enviou. Se de fato sabeis essas coisas, sereis bem-aventurados se a praticardes. Não me refiro a todos vocês, conheço aqueles que escolhi. Mas para que se cumprisse a Escritura, o que comia do meu pão traiu-me. Digo-vos isso desde já, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem receber aquele que eu enviar, estará recebendo a mim. E quem me receber, estará recebendo aquele que me enviou. Havendo falado essas coisas, Jesus perturbou-se em espírito e declarou: Em verdade vos digo que um de vós me trairá. Então os discípulos se entreolharam, sem saber de quem ele falava. Perto de Jesus estava sentado um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava. Então Simão Pedro fez-lhe sinal, pedindo: Pergunta-lhe de quem ele está falando. E esse discípulo, inclinando-se para Jesus, perguntou: Senhor, quem é? Jesus respondeu: É aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. E tendo molhado o pedaço de pão, deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. E logo que comeu o pedaço de pão, Satanás entrou nele. E Jesus lhe disse: O que estás para fazer, faze-o depressa. Mas nenhum dos que estavam à mesa percebeu com que propósito ele dissera isso. Alguns pensaram que, sendo Judas responsável pela bolsa de dinheiro,
Jesus quis dizer: compra o que é necessário para a festa, ou que desse mais alguma coisa aos pobres. E Judas, tendo recebido o pedaço de pão, logo saiu, e era noite. Depois que ele saiu, Jesus disse: agora o Filho do Homem é glorificado, e Deus é glorificado nele. E se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo o glorificará. Filhinhos, estarei convosco apenas mais um pouco. Vós me procurareis, e como eu disse aos judeus, também digo agora: para onde vou não podeis ir. Eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto todos saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde vou não podes seguir-me agora, mais tarde, porém, me seguirás. E Pedro lhe disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Jesus respondeu: darás a vida por mim? Em verdade te digo que antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Vamos orar. Pai Santo, em nome de Jesus, nós pedimos a tua assistência, o socorro do teu Espírito Santo, para que tenhamos entendimento da tua palavra e a vontade e a força para te seguir. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Alguém pode acender a luz, por favor? Irmãos, aqui estão as palavras, algumas das palavras finais de Jesus. Havia chegado a sua hora de passar desse mundo para o Pai. O que se faz e o que se diz à beira da morte? O que nós fazemos quando chega a hora? Jesus sabia que tinha chegado a hora. Na maior parte do tempo, as pessoas, dos casos, melhor dizendo, as pessoas não sabem. Embora possam, às vezes, inferir isso. A Alessandra me contou o caso aí, durante o tratamento dela, de uma pessoa que estava sem saber se o tratamento ia ter eficiência ou não. Então, ela decidiu que ela precisava curtir a vida. E ela dizia, chegava sempre toda arrumada no tratamento, mas ela dizia isso, que sempre contava a última aventura. E todo final de semana, todo momento que era possível, ela ia para o forró. E disse o seguinte: eu não sei o que vai dar, se vai dar certo ou não, então eu preciso curtir. Então, tudo que ela podia fazer, ela fazia no forró. Por quê? Porque estava chegando, talvez estivesse chegando a hora. Então, as respostas quando chega a hora, ou quando alguém toma consciência de que a hora vai chegar, são muitas. Talvez você não esteja à beira da morte imediatamente, digamos assim. Talvez você não tenha uma perspectiva de uma enfermidade muito grave, ou você não esteja sob uma ameaça de morte, que não vai ter jeito de fugir dela, mas tem um sentido em que, sabendo da nossa mortalidade, a gente vive à beira da morte. A gente não está sempre consciente disso. Mas Jesus sabia que ia chegar a hora. E a Jesus foi concedido saber exatamente a hora. Mas o Eclesiastes nos recomenda a frequentar a casa de luto para a gente se lembrar da nossa hora e do que nós vamos fazer entre o agora e a hora. Mas a hora vai chegar. É claro que a hora de Jesus é uma hora muito especial, não é? Não se trata da hora, a hora de fulano ou cicrano, como no faroeste, né? Chegou a sua hora. Não é nesse mesmo sentido. A hora de Jesus é a hora.
Em todo o Evangelho de João nós encontramos isso. Esse anúncio de que Jesus chegou para uma hora especial, um momento muito especial, que é o próprio centro da história inteira. E Jesus diz mais, né? Ele não vê a hora como uma interrupção da sua vida. A hora que Jesus aguarda é a razão da sua vinda. A gente leu isso na semana anterior, veja aí no capítulo 12 na sua Bíblia, versículo 27. Aliás, um pouco antes, quando chegam os que subiram à festa, os judeus gregos, disseram que queriam ver Jesus, e de repente Jesus fica sabendo disso, verso 22, e ele diz no 23, chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Então, diante daquela demanda do Evangelho se expandir, Jesus sabe, eu preciso dar o passo final para que todos sejam atraídos a mim. E Jesus sabe que só quando ele for levantado da terra, todos serão atraídos. Então, a vinda dos gregos é como uma senha, um sinal para Jesus sobre a razão por que ele veio, atrair todos a ele. Mas isso tem um custo. Então, Jesus diz no verso 27, minha alma está angustiada, mas que direi? Pai, salva-me dessa hora, mas eu vim para essa hora. Eu não posso fazer essa oração e guardar essa oração dentro de mim, eu preciso encarar isso que está diante de mim. E ele diz no verso 28, Pai, glorifica o teu nome, e tem a resposta divina. E o que é essa hora? Diz o verso 31, veja na sua Bíblia. Chegou a hora do julgamento desse mundo e o seu príncipe será expulso. O que é a hora? A hora não é a hora da interrupção de nada. É a hora do confronto final com o mal, e cada um tem sua própria vivência disso, mas é a hora do confronto final com o mal, em que Jesus vencerá o mal, porque ele não se tornará o mal naquele momento. Então, naquela hora, o príncipe desse mundo vai ser expulso e o mundo vai ser salvo. Essa é a hora. Essa é a hora de Jesus. Por analogia apenas, porque a Bíblia nunca fala nesses termos para nós, isso é a hora. Você não está tentando viver ao máximo o que você pode, enquanto a sua vida não é interrompida. Se você vive para cumprir a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que você siga Jesus. Isso significa que, como Jesus caiu como um grão na terra e morreu e derrotou o mal, isso precisa ser repetido na sua vida. Então, a hora difícil não é a hora de morrer, embora possa ser. A hora difícil é o dia mau. O dia mau, em que o mal vai se apresentar diante de você desnudo, sem máscaras, em toda a sua malignidade e feiura. Essa foi a hora de Jesus. E seguir Jesus significa que a sua questão agora é essa. É se a vitória de Jesus sobre o mal vai ou não ser repetida na sua vida. Se você vai ou não vai seguir a Jesus. Como é essa hora? Essa hora é terrível. É o que nós temos aqui no capítulo 13. Essa hora é a hora da traição. Jesus sabia que tinha chegado a hora de passar desse mundo para o Pai. Ele sabia que havia chegado esse momento que não podia ser contornado, porque ele veio por causa desse momento. E essa hora é a hora da traição. Eu perguntei o que se faz à beira da morte, mas a gente pode perguntar o que se faz à beira da traição. Não era só morte, era traição. Diante da traição, você pode ficar defensivo, você pode ficar cínico, você pode dizer, está vendo? Não se pode confiar nos amigos. Então é tudo mentira. Não existe bem, não existe justiça, e você pode morrer antes de morrer, porque a traição já arrancou a sua alma fora. Muita gente vive assim. Foi traído e virou um zumbi.
que Jesus faz antes dessa hora, que não é só a hora da morte, mas é a hora da traição? O que comia do meu pão traiu-me. Essa é a hora das trevas. A hora das trevas. O que comia do meu pão traiu-me. O que dá sentido ao evento inteiro é o que Jesus fala nos primeiros versos, ou João fala nos primeiros versos, melhor dizendo. Chegou a hora de passar desse mundo para o Pai. Chegou a hora de confrontar Satanás. Diz o versículo 2 que enquanto eles jantavam, o diabo já havia posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus. Então, enquanto eles estavam jantando, e era um jantar dos amigos, e os amigos se amavam, o mal estava ali, pronto para conceber, bem diante do nariz de todo mundo. Quando tudo é flores, e tudo é justiça, e existe comida, e a intimidade se acredita preservada, o mal está ali. O mal está ali se preparando para se manifestar. Ora, Jesus sabe disso, como sabe das outras coisas. E Jesus sabe mais, porque ele sabe que o Pai lhe entregou todas as coisas nas suas mãos, e ele sabe que ele veio de Deus, e ele voltaria para Deus. Ou seja, Jesus não tinha que passar por nada disso. Jesus não tinha que se submeter a essa desgraça que estava prestes a acontecer. Ele não tinha que meter os pés naquela lama. Mas Jesus, sabendo que ele tinha todas as coisas nas suas mãos, ainda assim está Jesus ali, naquele jantar, sob a ameaça iminente do mal, e ele se levanta da mesa e tira o manto e se veste como um servo se vestia, né? Amarrou essa toalha, isso é como o servo se vestia, e vai fazer uma coisa que ninguém fazia. Alunos de mestres judeus, dos rabis, não lavavam seus pés. Escravos judeus não tinham que lavar os pés de seus senhores. Quando se tratava de lavar os pés, eles colocavam escravos gentios para fazer isso. Ou crianças ou mulheres que tinham muito pouco valor naquela sociedade. Eram esses que lavavam os pés. Nem escravo judeu não lavava os pés. E aí Jesus veste aquela roupa de servo e começa a lavar os pés dos discípulos. O que é escandaloso nesse trecho é que quando chega essa hora terrível, que tinha sido pré-estabelecida, mas ainda assim era contingente, desnecessária, foi uma decisão livre de Jesus. Então Jesus tem diante de si, e isso já tinha sido apresentado na tentação dele lá no deserto. Ele tinha o poder sobre todas as coisas, ele não tinha que se submeter àquilo, mas Jesus se submete àquilo de forma gratuita e livre, e ama os seus discípulos até o fim, e o seu último ato é se tornar esse servo como o menor dos menores, o menor dos servos. E esse é o escândalo, é incompatível, é desproporcional isso que Jesus faz, tendo em vista quem ele é. É tão desproporcional que Pedro se revolta. Não é possível. É claro que se eu estivesse na posição de Jesus, eu não ia fazer uma coisa dessas. Então o Pedro está incrédulo. Ele primeiro pergunta, a primeira pergunta dele, no versículo 6, lavarás, Senhor, os meus pés? Ele está escandalizado, vendo Jesus lavando os pés e chegando nele. Não faz sentido isso, não vou aceitar. Aí, eventualmente, chega a hora de Jesus lavar os pés de Pedro, e ele fala, nunca me lavarás os pés. Ele resiste com todas as suas forças àquilo. Aquilo é um escândalo. Os apóstolos esperavam que Jesus se manifestasse com poder para derrotar os inimigos, que Jesus se manifestasse com toda a astúcia e inteligência, sabedoria.
com sua força sobrenatural para derrotar os romanos, derrotar aquela liderança religiosa hipócrita lá de Jerusalém. E Jesus não faz nada disso. E pior, assume essa posição de servo. Que tipo de Cristo é esse? Então, era quase um estado de pânico, porque Pedro não podia largar Jesus, mas tinha horas que ele queria sair correndo. Nunca me lavarás os pés. Jesus, meus irmãos, em alguns momentos dá pânico mesmo. Porque você quer seguir Jesus, mas não quer. Você quer, não, eu preciso seguir Jesus, eu quero seguir Jesus, mas quando você olha Jesus, você fala assim, está ruim isso aqui. Normal, tá? Se Pedro fez isso, meu irmão, não pensa que você é melhor que Pedro, não, porque o Pedro pensou coisas demais sobre si mesmo. E foi terrivelmente humilhado, como a gente sabe da história. Por que eu não posso aceitar que o mestre lave os meus pés? Um senhor não pode se humilhar assim. Ninguém pode se humilhar assim. Só as mulheres. Ninguém pode se humilhar assim. Eu não vou me submeter a isso. Pedro foi ferido no seu orgulho porque o mestre se humilhou, porque ele estava unido ao mestre. E quando o mestre... Isso deu um testemunho a favor de Pedro, na verdade. Ele está unido mesmo. Então, quando o mestre se humilha, ele sente a dor, mas ele não quer sentir essa dor. Pedro é como um membro ruim do corpo de Jesus Cristo. Jesus precisa se sacrificar, mas esse membro não quer se sacrificar. É como aquele braço ruim, está com algum problema, você quer levantar um peso, você precisa levantar o peso, mas o braço não vai, ele dói. Então, Jesus vai ser quem ele deve ser, Jesus, mas os membros doem. Todos os 12 membros de Jesus doem, reclamam, se arrastam. Eles não querem saber disso. E Jesus continua ligado à sua igreja, apesar dela continuar reclamando e dando para trás, eu não quero fazer isso de jeito nenhum. E a recusa de Pedro chega ao próprio Jesus, nunca me lavarás os pés. Porque, no fundo, Pedro não está disposto a se submeter a essa humilhação. Então, Jesus não pode submeter a essa humilhação. Pedro resiste porque existe híbris no seu coração. E ele não pode contemplar o fato de que Deus, mesmo sendo o centro do universo, mesmo sendo por direito o herdeiro de todas as coisas, ou o verbo sendo o herdeiro de todas as coisas, que ele se humilhe daquela forma. E então nós compreendemos o mistério de Jesus Cristo. É necessário se unir a Jesus. Por isso os 12 estão unidos a Jesus, ali, reunidos com Jesus. Mas o que significa se unir com Jesus? Se unir com Jesus significa que você tem que aceitar ser lavado por Ele. E isso não é coisa fácil. Quanta gente pensa que é simples aceitar Jesus? É só aceitar. Não é só aceitar. Porque aceitar Jesus como Salvador, tornar Jesus o seu Salvador, aceitar o sacrifício expiatório que Ele faz por você, significa aceitar onde você realmente está. Por isso Jesus é a luz do mundo. A gente acha bonito, a gente gosta da luz, mas sabe o que significa a luz do mundo? A luz, quando se manifesta, revela as posições de todos. Quando a luz brilha, o nosso lugar é descoberto. Quem nós realmente somos é manifesto. E é uma visão muito horrorosa para a gente aguentar. E por isso, os homens amam mais as trevas do que a luz, porque suas obras são más. É o que está no começo do Evangelho de João. Por isso, a santidade produz incômodo, a santidade produz ódio, a santidade produz rebelião. Isso é o resultado que não é outro possível, porque o mal precisa da escuridão para operar livremente. E a luz chega e aquilo incomoda profundamente Pedro, o próprio Pedro. Pedro quer fugir daquilo. Pedro, que acredita em tudo que Jesus diz e segue Jesus, ele diz para Jesus: você está fazendo isso errado. Nunca me lavarás os pés. Por que é difícil ser lavado? Porque eu preciso reconhecer
que sem Ele eu estou sujo. E eu não quero ser lavado. Eu não quero assumir esse compromisso com a pureza. Então eu não posso ser lavado. É difícil, nesse sentido, é difícil aceitar Jesus. Aceitar Jesus significa que todos os meus caminhos de salvação são falsos. Significa que todos os meus esforços de felicidade e autopreservação são fracassados. Significa que todos os bons caminhos que os homens estabeleceram para a realização pessoal, sucesso, felicidade, espiritualidade, são todos mentirosos. Aceitar o sim de Jesus Cristo é aceitar também um grande não. Aceitar o amor infinito de Jesus Cristo por nós é também aceitar um não infinito de Deus contra tudo que nós tentamos fazer para dar um jeito na nossa vida sem precisar de Deus. É por isso que a hora das trevas, Jesus disse, chegou a hora do julgamento desse mundo. Ora, mas Jesus não morreu na cruz para me salvar? Sim, meu irmão, mas você é salvo porque o mundo é julgado. Você é salvo porque na cruz você é crucificado. A graça salvadora te alcança porque a cruz te condena. Mas a boa notícia é que Jesus leva essa condenação nele, vicariamente. Você não tem que receber na sua cabeça a ira de Deus. Você não tem que viver alienado de Deus. Mas ainda assim você vai ter que passar por aquela cruz. E quando você atravessar aquela porta que é a cruz, quem Deus deseja que você seja, vai atravessar a porta. Mas quem você deseja ser sem Deus, vai ficar crucificado. Não há como ser salvo sem passar pelo juízo divino. Não há como ser salvo sem passar pelo grande não. Sem ouvir o juízo divino, a condenação divina sobre Satanás, sobre a carne, sobre o pecado, sobre as suas soluções para a felicidade, sobre os seus caminhos de autorrealização independentes de Deus, sobre o seu egoísmo, sobre o seu orgulho. Não é como, irmãos. E Pedro estava descobrindo aquilo, e ele sentiu, foi uma coisa intuitiva. Jesus indo para a cruz, e Pedro sabe que ele está indo junto, ele não quer ir. Nunca me lavarás os pés. Ele não quer encarar aquilo. Só de ver Jesus indo, ele já sabe o que está vindo, e ele não quer saber disso. Mas, irmãos, não tem outro jeito. Não tem outro jeito de seguir Jesus sem encarar o caminho de Jesus Cristo. Quem quiser ser meu discípulo, Jesus falou isso antes. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. Mas quem odeia a sua vida nesse mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém quiser me servir, siga-me aonde eu estiver, lá estará o meu servo. Jesus avisou antes o Pedro, e é isso que estava difícil. Ele falou, não é possível que Jesus vai entrar, vai passar nessa pinguela, porque eu não vou, não. Mas Jesus está indo para a pinguela, e Pedro está desesperado. Pelo amor de Deus, Jesus, vão achar outro caminho. Porque se Jesus foi, lascou. Eu vou ter que ir também. Esse é o desespero de Pedro. Mas Jesus não está nem aí para Pedro. Senhor Pedro, é um negócio seguinte. Você vai ter que deixar eu te lavar. Você vai ter que admitir que precisa desse sacrifício, que esse sacrifício é necessário. Que nada que você pode fazer é suficiente. Eu vou ter que passar por isso, senão você não vai ser salvo. Eu vou ter que derramar o meu sangue para te lavar. Eu vou ter que passar por esse fogo para você ser purificado. Eu tenho que beber esse cálice, porque se eu não beber esse cálice, você vai ter que beber. Então você tem que deixar isso acontecer. Então esse é um lado, é o Cristo morrendo por nós, mas tem um outro lado, que o Pedro sabe que está implicado. É claro que eu tenho que me unir a Cristo para que eu beba o cálice nele e eu não seja destruído. Para que a ira seja absorvida por ele e eu não seja condenado. Eu preciso passar por isso. Mas para passar por isso e receber essa representação vicária de Jesus e ser lavado por meio do sacrifício dele, eu vou ter que também aceitar me tornar como ele. E não é possível separar essas duas dimensões da união com Cristo. Abra sua Bíblia, a segunda carta aos Coríntios, capítulo 5.
Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Pois o que nos motiva é o amor de Cristo, porque concluímos que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Irmãos, a união com Cristo tem duas dimensões inseparáveis. Ela tem essa dimensão mística, que é o fato de Jesus me representar, e o sacrifício dele é o meu sacrifício. E a morte de Jesus é a minha morte, é por isso que eu sou perdoado. Não é simplesmente que Jesus é um terceiro, que vai lá e morre por mim. Não, Jesus se uniu comigo, por isso a morte dele é eficiente para mim. É porque Jesus se encarnou e nos abraçou, é que o sacrifício dele é eficiente por nós. É porque ele está unido a nós. Mas isso significa, já que eu estou unido com Cristo, que o seu destino e o seu caminho se tornam meus também. Então, eu não apenas morro, não apenas Cristo morre por mim, mas eu morro nele. E agora eu vou ter que ter uma outra vida, porque aquela minha vida autônoma, Jesus morreu por causa dela, e ela nele foi condenada. Então não tem mais jeito de voltar àquilo. Então você não aceita o perdão de Jesus sem aceitar o discipulado de Jesus. Porque só existe o perdão de Jesus se você está unido com Jesus. Se a morte de Jesus é a sua morte. Mas se a morte de Jesus é a sua morte, isso tira o seu pecado, então você não tem mais a sua vida. A sua vida é a dele. A dimensão sacrificial da morte de Jesus e a dimensão ética não podem ser separadas. A dimensão expiatória da morte de Jesus e a dimensão moral, que é o exemplo que Jesus dá no seu sacrifício, são inseparáveis. Porque são duas dimensões de uma única realização divina, que é a nossa união com Cristo. E Jesus está dizendo isso para o Pedro: olha, Pedro, não tem jeito, eu vou ter que te lavar os pés. Para você ter parte comigo, para você estar unido comigo, eu tenho que lavar os seus pés. Você tem que aceitar esse sacrifício custoso que eu vou fazer e a inutilidade de toda a sua boa vontade, a sua moral, suas ideias religiosas. Não adianta, eu tenho que te lavar. Mas isso significa o que Pedro também não quer. É que se ele foi purificado e se uniu com Jesus, então agora o destino dele é o destino de Jesus. E é exatamente isso que Jesus diz logo depois que ele repreende Pedro e diz que Pedro tem que aceitar ser lavado por Jesus Cristo. Versículo 12. Tendo-lhes lavado os pés, tomou o manto e voltou a sentar-se na mesa e perguntou-lhes: entendeis o que vos fiz? Irmãos, nós podemos aceitar Jesus no batismo e receber o perdão de pecados, sermos purificados em nome da Trindade. Nós podemos permanecer na presença dele, recebendo o sacramento continuamente e nos mantendo purificados continuamente. Mas nós levamos a vida inteira para entender o que isso significa. Entendeis o que vos fiz? O Pedro não queria entender, mas lá no fundo da alma ele sabia, mas ele não queria entender. E a gente não quer entender, a gente aceita Jesus. Jesus morreu por mim, eu estou perdoado. E aí todo domingo Jesus vem para você e diz: você entendeu? E aí você faz de bobo assim, né? E segue a sua vida. Mas no outro domingo você está ali de novo para receber a purificação de Jesus. E aí Jesus pergunta: você entendeu? E essa pergunta continua. É isso que você vem fazer aqui domingo. Eu ouvi Jesus te perguntar isso de novo. Você entendeu o que Jesus fez por você? Porque de fato nós estamos em níveis diferentes de compreensão. O sujeito pode ter acabado de receber Jesus e a ficha não ter caído ainda, que na união com Cristo está implicada a identificação completa. Eu fui salvo por meio de Jesus. E o que isso significa? Que eu preciso prosseguir agora para o alvo, como Paulo diz, me conformando com Jesus na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dos mortos. Então eu descubro que a imortalidade me é dada, mas ela não vai ser experimentada por mim, pela sua própria natureza, sem que eu perca, em obediência à vontade de Deus, tudo que é mortal. Ora, irmãos, nós recebemos pela graça o quê? O céu, a vida eterna, a ressurreição. Isso é maravilhoso.
Mas agora você precisa se tornar capaz de habitar esse lugar. E essa é a pergunta, como o C.S. Lewis faz no Grande Abismo, você tem uma pele que vai dar conta de receber o sol da justiça? Você tem olhos para contemplar essa luz celestial? Eles estão acostumados com isso? Seus ouvidos dão conta de ouvir o canto dos anjos, ou eles estão acostumados com outras coisas? Suas pernas dão conta de cruzar as distâncias imensas da nova criação, que é muito maior do que o nosso pequeno universo atual? Essa é uma pergunta importante. Quanta virtude existe em você? Quanta imortalidade existe em você que, por causa da morte de Jesus, espera o céu? Ora, isso depende de se identificar com Jesus. E isso está no pacote. Você aceitou Jesus, você tem que entender o que isso implica. E é isso que Jesus pergunta. Vocês entenderam o que eu fiz? O Pedro, desesperado, talvez nesse momento tenha apenas meneado ou feito um sinal, né, de concordância. Veja aí na sua Bíblia, versículo 13. Vós me chamais mestre e senhor, e fazeis bem, pois eu sou. Mas eu, senhor e mestre, lavei vossos pés, e também deveis lavar os pés uns dos outros. Pois eu vos dei um exemplo para que façais o mesmo. Em verdade vos digo, o escravo não é maior que o seu senhor, nem o mensageiro ou o apóstolo, é o termo aí usado no grego, é maior do que aquele que o enviou. E se sabeis essas coisas, sereis bem-aventurados se as praticares. Irmãos, é isso que a gente leva a vida inteira para compreender, é que Jesus se tornou o que nós somos, para nós nos tornarmos o que Ele é. Foi o que disse Santo Atanásio. Jesus se tornou o que nós somos, não é para nós continuarmos sendo o que nós somos, intocados, não. Jesus se tornou o que nós somos para nós nos tornarmos o que Ele é. E nós vamos ter que passar pelo mesmo caminho que Ele passou. O destino é glorioso. Leia o resto da Bíblia, você vai descobrir isso. É indescritível, mas o caminho é terrível. Isso não pode ser ocultado de ninguém. É o caminho de Jesus. A cruz não é um amuleto para espantar o mal. A cruz é o destino do cristão. A cruz é o destino. Como que eu vou enfrentar uma coisa dessa? Meu irmão, na hora que você começar a ver isso, você vai correr para Jesus, você vai ter que ver exatamente o que Ele fez. O que Ele fez para passar por isso? Porque você vai ter que passar. E não tem outra porta. Cristo se tornou o que nós somos para que nós sejamos mudados. Ele se uniu conosco e carregou a nossa maldade, o nosso pecado, a nossa sujeira, para que nós nos assemelhemos a Ele. E assim diz o verso 20, veja na sua Bíblia. Em verdade vos digo, quem receber aquele que eu enviar, estará recebendo a mim, e quem me receber, estará recebendo aquele que me enviou. É assim que a igreja se torna apostólica. É assim que a igreja se torna a representação de Jesus Cristo no mundo. É na medida em que cada cristão aprende a imitar Jesus Cristo, a seguir o caminho de Jesus Cristo. Então, na medida que alguém recebe Jesus como ele deve ser recebido, então as condições são postas para que os servos enviados por Jesus o representem como devem representar, mostrando o mesmo caráter. E aí, quando isso acontece, quem recebe o cristão que está no caminho de Jesus Cristo, recebeu Jesus Cristo. E quem recebeu Jesus Cristo, recebeu o Pai. Essa é a pequena verdade mal expressa e muitas vezes corrompida, que, no mais das vezes, a Igreja Católica comunica com os seus santos. Eles servem ainda como símbolos do que deve acontecer, que é isso aqui que Jesus falou. Isso é muito sério. Se de fato você se une com Jesus Cristo, então quem recebe aquele que se uniu a Jesus Cristo, está nele recebendo Jesus Cristo.
está experimentando essa conexão. É claro que a pessoa precisa ser apresentada a Jesus, entrar num relacionamento pessoal com Jesus, sem dúvida nenhuma, mas a igreja se torna apostólica, sim, ela é uma representação de fato. Jesus se torna presente nela, mesmo sendo que é. Você pode pensar, mas será que é assim? Ora, meus irmãos, isso valia para aqueles 12 apóstolos, com aquele comportamento ruim, com aquela incompreensão, aquela tolice toda, aquilo valia para eles. Apesar da falibilidade da igreja, é assim que funciona. Na fragilidade do povo de Deus na história, a graça de Deus se torna disponível. Agora vejam como isso é miraculoso no versículo 21. Havendo falado essas coisas, Jesus perturbou-se em espírito e declarou: em verdade vos digo que um de vós me trairá. Meus irmãos, vejam que isso não foi simples, não foram flores. A gente pode contemplar o amor de Jesus e achar isso tão lindo, e a gente pinta, canta, faz filmes sobre isso. Mas vejam que Jesus se perturbou. Jesus se perturbou porque o preço dessa obra que ele estava realizando era realmente muito alto e existia um momento climático ali. É claro, Jesus ia ser crucificado ainda, ele ia ser esbofeteado, ele ia receber a coroa de espinhos, ele ia receber o furo. Mas vejam o que acontece aqui. Jesus está a ponto de ser traído. E para João, esse fato é momentoso. Entre os vários sofrimentos de Jesus Cristo, esse sofrimento, em particular, choca e impressiona o evangelista João. O evangelista que estava encostado no peito de Jesus, que vivia próximo dele, junto com os dois mais chegados, que era o Pedro e o Tiago, que era o pessoal que era mais amigão de Jesus. Então Pedro estava muito junto, porque Jesus, gente, Jesus era um ser humano e não apenas o verbo. Sabe o que significa? Que Jesus podia ter mais afinidade com uma pessoa do que com outra. Que Jesus podia ter mais facilidade de expressar o que estava dentro dele para uma pessoa do que para outra. E Jesus se perturbava, e ficava feliz e sofria. E naquela hora, João sabe o que está acontecendo. É a dor de Jesus. Um dos meus amigos que come do meu pão vai me trair agora. E Jesus sabia daquilo antes, não, ele não recebeu uma revelação no meio do jantar. Diz o começo do nosso texto que Judas, o diabo já tinha posto no coração de Judas que traísse Jesus. E Jesus, sabendo de todas as coisas, ele vai e lava os pés de todo mundo. Diz o nosso texto ali, mais para frente, versículo 13 em diante, eu lavei os seus pés, dei o exemplo e tudo mais. E no verso 18 ele diz: não me refiro a todos vós, porque conheço aqueles que escolhi. Ou seja, tem um ali que ele conhece também, mas que não é um dos que vai o seguir. E ele diz: olha, eu só estou contando isso agora por uma razão, e aí ele cita a Escritura: o que comia do meu pão traiu-me. Para quê? Para que antes de acontecer, estou falando antes que aconteça, para que quando acontecer vocês saibam que eu sou. Então, Jesus sabia do que estava vindo, e ele preferia não falar, mas ele falou: eu vou falar por uma razão. Porque isso faz parte dos sinais que eu preciso comunicar para vocês, sinais divinos da minha messianidade. Sinais divinos de que eu sou filho. Eu preciso dar esses sinais para você. Então eu vou falar para vocês: eu vou ser traído. Então Jesus entrega aquilo, mas é por essa razão. E essa é uma pergunta difícil, né? O amor não tem sossego. O amor não tem sossego. Ele não descansa enquanto a obra não está completa. Jesus sabe que ele tem que amar os discípulos até o fim, é o que diz o capítulo 13, versículo 1. Ele precisa amar os discípulos até o fim. Então ele vai ter que beber o cálice da maldade e da tolice dos seus discípulos até o final. Mas no final é muito amargo, porque no final não é só a tolice dos discípulos. No final é a traição de Judas e a negação de Pedro. Ele tem que beber esse cálice inteiro, e ele tem que amar até o fim. E até o fim significa que toda a maldade do mundo ia ser jogada no rosto dele. Ia ser jogado no rosto dele por um dos seus amigos, um dos seus 12 discípulos.
mas ele tem que beber até o final. O amor não pode parar no meio. O amor tem que ser imutável até o final. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Então ele não pode parar antes, ele tem que amar até o final. E aquele último trago amargo tem que ser engolido. Aquela ferida tem que ser feita. O último golpe do mal tem que ser desferido, e Jesus tem que ficar lá e aguentar. E aguentar não significa simplesmente ficar em pé e manter sua dignidade. Aguentar significa que ele tem que receber o último golpe do mal e continuar sendo bom. Isso, meus irmãos, é um milagre. E quando isso acontece, versículo 30, Judas, tendo recebido o pedaço de pão, logo saiu, e era noite. Veja na sua Bíblia, verso 31. Depois que ele saiu, Jesus disse: agora o Filho do Homem é glorificado, e Deus é glorificado nele. E se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo o glorificará. Meus irmãos, nesse momento Deus é glorificado. Deus é glorificado quando a invencibilidade do seu amor é demonstrada. Quando o mal esgota suas energias, as suas estratégias, as suas tramóias, e o bem continua sendo o bem. Nessa hora, a divindade do amor é revelada. E todos os cínicos, todos os incrédulos, todos os que abraçaram o mal porque desistiram do bem, como o próprio Satanás, têm o seu teste final e são derrotados. Meus irmãos, quando Jesus tomou o cálice até o final, Satanás foi expulso, porque ficou patente para toda a criação, para o universo inteiro, na cruz, que o mal poderia ser o mais mal que ele pudesse ser, transformando aquela relação boa, que era a amizade e a escolha de Jesus por um apóstolo, em uma traição, e a traição é o teste final, porque na traição o bem é usado para atacar o bem. A amizade de Jesus foi explorada para que ele fosse destruído, e é nessa hora que nascem os cínicos, mas Jesus amou até o fim, e o mal foi derrotado. É isso que significa o que Jesus diz no versículo 31. Filhinhos, eu estou convosco mais um pouco, vocês não vão me achar mais. Para onde eu vou, vocês não podem ir, agora não. Ainda não, vocês não podem ir. Ninguém tinha condição de enfrentar o mal até esse ponto. Mas aí Jesus dá um mandamento, no versículo 34. Que vos ameis uns aos outros, assim como vos amei. Também vos ameis uns aos outros. E nisso saberão todos que sois meus discípulos. Como todos saberão que nós somos discípulos de Jesus, irmãos? Quando o bem é vitorioso. E o bem ser vitorioso significa que você não muda as suas expectativas, nesse sentido, em relação até mesmo aos traidores. Jesus continuou lavando os pés, ele lavou os pés de Judas, ele sabia quem era Judas e lavou os pés de Judas. Irmãos, isso aplica a tanta coisa. Existem sim razões do ponto de vista de política internacional, de segurança internacional, para não receber refugiado. Tem boas razões, e quem diz que não existe é mentiroso. Mas, com o risco de sermos traídos, a gente tem que receber. Claro, não sendo irresponsável em casos óbvios, em casos que a violência é imediata, não se trata de você ser um suicida. Muitos cristãos primitivos queriam tanto ser martirizados por Jesus Cristo, em nome de Jesus, que eles se ofereciam às autoridades.
Eu sou cristão, pode me jogar na fogueira. E os discípulos, os cristãos disseram, não podemos fazer isso. Isso não é cristão. O cristão precisa amar a vida. Ele tem que preservar a vida, ele não joga ela fora. Não é assim. Mas ele tem que estar disposto a passar por aquilo. Então, não se trata de ser irresponsável, abrir a fronteira e jogar fora a segurança nacional e o cuidado dos próprios cidadãos. Não se trata disso. Mas nós não podemos nos proteger do mal deixando de ser bons. Não, porque aí o mal vence. E se houver o risco da traição, então nós teremos que correr o risco. E nós não podemos dizer depois, eu te falei. Alguém virá, Jesus, eu te falei para não pôr aquele cara picareta. Olha, Jesus sabia disso. É por isso é tão contraditório, né? Tem crente que fala assim, eu não aguento mais ir na igreja porque eu fui traído. Meu irmão, isso, meu irmão, é feijão com arroz. Devia ser. O que é que nós fazemos à beira da traição? Quando você experimentou aí que você foi traído pelo seu empregado, você mandou o seu empregado para aquele lugar. Você foi traído por um colega de classe, talvez uma coisa menor, mas aí a gente pensa na família, você foi traída pelo seu marido, você foi traído pela sua mulher, você foi traído pelo seu pai, ou pela sua mãe, ou pelo seu irmão, ou pelo seu filho. De repente, o seu marido que comia do seu pão te traiu, ou o seu filho que comia do seu pão te traiu. E aí a gente sabe, quando passa por algo assim, como isso é doloroso. Como isso rasga o coração. E nessa hora a gente pensa, isso não é possível suportar esse tipo de coisa. Não é possível suportar essa maldade. É possível. Para Deus tudo é possível. É possível, meu irmão, porque Jesus ressuscitou dos mortos. E o amor de Jesus é invencível. Então, meus irmãos, quando tudo ao nosso redor for mal, resta ao cristão o quê? Resta ao cristão ser bom. Isso pode ser difícil, mas a gente vai enfrentar com coragem. Jesus nos garantiu. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Vamos orar.